Vamos para a nossa aula de História, dando continuidade à aula anterior, nas páginas 57 e 58 do nosso Caderno Integrado 1. Então, na página 56 do caderno de vocês, tem um textinho falando das mudanças que ocorrem ao longo dos anos em uma sociedade. Então, essa passagem histórica pode ser observada em duas imagens da estação ferroviária da nossa cidade, Petrolina. Essa estação foi construída por volta do ano de 1920. Hoje, ela se encontra desativada e o prédio é utilizado como um ponto comercial. Então, pessoal, vocês vão analisar lá na página 57 a imagem dessa estação. Então, tem a imagem da estação no passado e a imagem da estação nos dias atuais. Logo abaixo, tem algumas afirmativas. Vocês farão a leitura dessas afirmativas e marcarão com um X apenas aquelas afirmativas que forem corretas. Então, leiam com bastante cuidado. A primeira afirmativa diz que essa estação era utilizada para transportar pessoas de uma cidade a outra. Os moradores da cidade de Petrolina ainda utilizam o trem como meio de transporte. O prédio da estação permanece, mas houve mudanças ao longo dos anos. A estação ferroviária faz parte do patrimônio histórico da cidade de Petrolina. A estação ferroviária não influenciou no modo de vida das pessoas daquela época. Então, prestem atenção a cada uma dessas afirmativas. Na página 57 também tem um textinho que vocês devem ler. Ele está falando sobre o historiador, que é um profissional que pesquisa, investiga, registra a história e por isso mesmo tem um papel importantíssimo ao fazer com que conheçamos os antepassados e assim ampliamos a nossa compreensão de condição humana em seus vários aspectos. Então leiam o texto com bastante cuidado para que vocês possam fazer a próxima atividade. Vamos iniciar falando sobre a importância de interpretar, registrar e contar a história das diferentes sociedades, que é o papel do historiador. E assim a gente começa a ver as transformações ocorridas nos espaços. Na próxima atividade, vocês vão ter acesso a algumas imagens de fatos da cidade de Petrolina. Então, são 4 imagens numeradas e ao lado de cada imagem vai ter um texto. Vocês vão fazer a leitura do texto, vão identificar de qual imagem esse texto está falando e vão utilizar o número que representa a imagem. Então, você vai ler o texto e colocar o número representativo daquela imagem que corresponde a cada um desses textos. Isso é uma enumeração. Observem, leiam os textos com bastante cuidado para que você consiga identificar de qual imagem ou a qual imagem esse texto se refere. Tenham uma boa aula e qualquer dúvida é só perguntar.